Agora, pois, temeis ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir juntos essa última expressão? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. São muitas as declarações bombásticas que acabam se tornando bordões, acabam se tornando de domínio geral, de domínio comum, de domínio público. Algumas são máximas para a vida, lições que nós guardamos e queremos, às vezes, até passar para os outros. Outros se tornam slogans de campanhas ou de até mesmo algum empreendimento novo. Alguns se tornam epígrafes em livros, cabeçalho ou título de algum capítulo de livro. Ou seja, são pensamentos importantes, são frases importantes. O maior problema que nós encontramos com isso é que algumas vão para o adesivo do carro e às vezes o dono do carro não é um melhor testemunho assim, não é? E de repente ele se comporta mal no trânsito, mas está lá, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu me lembro de um crente, muito crente, que um dia colocou, eu amo a minha esposa. E aí um dia ele sai do carro e começa a discutir com a esposa na frente de todo mundo e estava o adesivo no carro lá, eu amo a minha esposa, mas trato ela desse jeito. A Renata sabe como é que é tratada em casa, então eu posso falar mal bastante. O fato é que esses bordões, essas máximas, acabam trazendo sempre alguma mensagem, e eu fico imaginando quantas mensagens, quantas pregações, imagino que incontáveis sermões já surgiram sobre essa declaração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não entrei lá no YouTube para ver se tem muita pregação sobre isso, mas imagino que essa expressão, ou esse ditado, essa declaração de Josué, deve ter causado muito impacto em toda a história da igreja, e imagino ainda que muitos lares disfuncionais, lares confusos, foram abençoados, foram curados e restaurados, e foram inspirados, ou se restauraram inspirados nesse mesmo texto. Então não preciso dizer para vocês de quem é o texto, porque quando surge um slogan, uma frase, uma declaração bombástica, você vai lá para o Google e tenta procurar o autor. E tem sempre alguém reclamando a autoria daquela frase, daquele pensamento. Aqui ninguém até hoje ousou procurar, porque nós sabemos onde está. Sabemos o endereço certo e sabemos que a frase é de Josué. E Josué estava justamente num período de despedida. Ele estava passando o seu bastão para um sucessor. Eles estavam atravessando o Jordão e, na verdade, já tinham entrado ou invadido a terra prometida, havia já conquistado boa parte daquela terra, mas ele precisava chamar aquele povo a uma responsabilidade, a um compromisso com Deus, especialmente dos versículos 23 e 24, o capítulo 23, perdão, e o capítulo 24 é uma exortação, e ele então se despede do povo. Está chamando o povo para um compromisso com Deus. Por quê? De todo aquele povo que tinha saído do Egito, apenas Josué e Calebe restaram. Apenas esses dois homens obedeceram a Deus e foram testemunhas dos livramentos de Deus durante toda a caminhada pelo deserto. O restante desde o Egito, até aqueles que saíram do Egito e depois os seus filhos, eram muito propensos à idolatria. Aprenderam a idolatria dentro do Egito. Tanto que quando foram para o deserto, depois de toda aquela festividade de atravessar o Mar Vermelho, na primeira oportunidade que tiveram, Moisés subiu no monte, enquanto ele recebia as tábuas da lei, como ele se demorou um pouco, fizeram um bezerro de ouro. Coletaram de todos os lados, trouxeram ali, fizeram um bezerro, fundiram um bezerro para adorá-lo. Por quê? Era um povo que tinha uma tendência à idolatria. Mas, enfim, boa parte daquela geração já havia morrido. E aí, cabe talvez um parêntesezinho nessa introdução. Mais uma vez, isto realça a graça de Deus. Mesmo sendo um povo desobediente, mesmo sendo um povo idólatra, Deus oferece a oportunidade para que esse povo se redima, para que esse povo seja trazido para perto dele. Por quê?
O apóstolo Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, merecimento nenhum de nós tem, como ninguém daquele povo tinha. Mas a fidelidade desse povo a Yahvé, a Jeová, ao Deus dos hebreus, seria severamente testada na terra prometida. Então, Josué precisava chamar aquele povo para uma responsabilidade e jogar diante do povo, ou colocar diante do povo, a possibilidade de escolher um Deus a quem servir. Porque eles já haviam servido os deuses dos amorreus, já haviam servido aos ídolos do Egito, eles precisavam de alguma coisa nova. E Josué já tinha visto que aquele entusiasmo inicial já tinha se tornado em apostasia. Aquele povo já havia se afastado de Deus. Então precisava de, mais uma vez, fazer a sua escolha. Assim como aquele povo, nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje, nós também fomos escolhidos na eternidade. Fomos selecionados por Deus na eternidade. Antes que o mundo houvesse mundo, nós fomos escolhidos para que, dentro do tempo em que nós nascemos e até que nós partamos daqui, até que nós morramos, nós precisamos fazer as nossas escolhas. Somos escolhidos, mas essa escolha, ela aparece na nossa caminhada terrena. Somos escolhidos na eternidade para vivermos na eternidade com Deus. Mas as escolhas acontecem na nossa caminhada, na nossa trajetória. Eu quero falar com vocês hoje justamente sobre essas escolhas que são feitas dentro do tempo. Escolhas de um povo que é liberto. Escolha de um povo que já foi redimido, já foi resgatado, mas precisa fazer as suas escolhas. E a primeira escolha que eu quero apresentar para vocês nesse texto, e eu quero me ater exatamente a esse bordão, a essa frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A primeira escolha é a escolha de ser um bom exemplo. Escolha sempre ser um bom exemplo. O que aconteceu com Josué? Vejam que não é aqui um lance de egoísmo, ele não está querendo fazer aqui um tratado de psicanálise, né? O ego, o id, o superego, ele não está aqui preocupado em adequar os seus instintos à realidade, nada disso. O que Josué está dizendo é o seguinte: o centro da minha personalidade, eu como pessoa, Josué, primeira pessoa do singular, eu quero servir ao meu Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando eu falo de ser um bom exemplo, eu estou querendo dizer que ele está trazendo para si essa responsabilidade. Ele não terceiriza isso. Ele não dilui essa responsabilidade entre os seus familiares, entre a sua tribo. Ele está dizendo: eu vou servir ao Senhor, essa é a minha proposta. E todas as vezes que nós assumimos compromissos, nós também assumimos o risco. Todas as vezes que nós tomamos uma posição, todas as vezes que nós fazemos um posicionamento, nós arriscamos. E ele sabia que o risco era grande. No meio de tanta gente idólatra, ele queria servir a Deus, e servir a Deus de maneira integral, na totalidade do seu ser. O que significa isso? É amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma e com todo o seu entendimento. Era isso que Josué estava dizendo: eu vou amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Nem todo mundo está preparado para isso. Certa vez, um moço rico chegou para Jesus Cristo e perguntou sobre o reino dos céus. E Jesus falou: é simples, guarda os mandamentos. E aquele moço rico não era só rico, ele era crente também. Pensa naquele crente presbiteriano, fervoroso, que desde a criança, batizado na infância, ele disse: Senhor, isso tudo que o Senhor está falando eu faço desde moço. Essa história eu já conheço. Isso faz parte da tradição da minha família. E Jesus faz para ele uma proposta que, sinceramente, eu não gostaria de recebê-la, mas Jesus faz. Então faz o seguinte: vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Isso nós lemos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 23. Vende tudo o que tem e dá aos pobres. E a Bíblia é muito clara em dizer: aquele moço saiu entristecido, porque era dono de muitas propriedades. Tem uma outra tradução que diz que ele era riquíssimo. Por causa das suas riquezas, ele saiu entristecido.
Isso no capítulo 18 de Lucas, porque logo no capítulo 19, logo em seguida, o capítulo 19 começa dizendo que Jesus estava entrando em Jericó. Quando ele está entrando em Jericó, no meio de uma rua, em cima de uma árvore, tem um sujeito de porte baixo, como alguns amigos que eu tenho, um baixinho. E aí ele chama: ô Zaqueu, desce daí porque eu vou me hospedar com você hoje. Hoje me convém ficar em sua casa. Eu não sei o que você tem na janta, mas eu vou para lá. É aquele amigo, aquela visita que chega sem avisar e toca a campainha e não tem jeito de você dizer que tem compromisso e você tem que atender. Então o Zaqueu, quando está ali na sua casa com o Senhor Jesus Cristo, eu não sei exatamente qual era o assunto que rolava ali, mas de repente Zaqueu toma uma decisão. Não sei se ele sabia a história do moço rico, então ele deve ter pensado assim: antes que ele me peça tudo, né, ou para vender tudo e dar para os pobres, ele toma uma decisão. Ele diz assim: Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Eu imagino que era um homem muito rico também. E ele diz mais: e se por acaso alguém foi lesado por mim, alguém foi roubado por mim, eu tirei alguma coisa de alguém, eu restituo 4 vezes mais. Haja confiança também. Ele corria um sério risco de ficar pobre e ainda ficar devendo. Se ele tivesse lesado muita gente, não se sabe da história, mas ele toma uma decisão, ele assume uma posição, porque ele quer ser um bom exemplo. Ele estava ali diante de muita gente, uma visita questionável, até porque muita gente questionou o fato de Jesus estar comendo com pecadores, mas Zaqueu estava ali tomando uma decisão. Quando a gente fala de bons exemplos, a gente tem vários na Bíblia, mas nenhum supera, em momento algum, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando ele já estava numa fase de despedida dos seus discípulos, ele chama os seus discípulos do cenáculo e resolve tomar uma atitude que também foi questionada. Ele resolve lavar os pés dos seus discípulos. Coloca uma toalha sobre o seu ombro e começa ali a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes. E, de repente, Pedro se revolta com aquilo e diz que de maneira alguma ia entrar naquela. E Jesus falou: se não fizer, não tem parte comigo. E Pedro disse o quê? Ah, Senhor, então lava o corpo inteiro. Jesus falou: também não precisa. Ô Pedro, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos por partes. E Jesus Cristo, numa determinada hora, num determinado momento, lá em João, no capítulo 13, no versículo 15, ele diz: eu vos dei o exemplo. O que Jesus Cristo estava ali, fazendo ali, não era criar um ritual, não era criar ali um desenvolvimento de um momento do culto, nada disso. O que ele estava fazendo? Estou dando exemplo de humildade. Quem quiser ser grande, lave os pés dos outros. Eu vos dei o exemplo. Pai, mãe, você que é jovem, talvez você seja até um influencer aí na internet, quer ser um bom influencer? Seja um bom exemplo. Você não precisa ter milhões de seguidores para ser um bom exemplo. Basta que você seja um bom exemplo para o seu vizinho. Basta que você seja um bom exemplo para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho. Basta que você seja um bom exemplo na sua escola. Mas, às vezes, para ser um bom exemplo, a gente precisa entrar na contramão de tudo aquilo que está rolando aí fora. A decisão de ser um bom exemplo quase sempre vai esbarrar naquilo que é o senso comum. Mas não se esqueçam, é sempre valioso você assumir compromissos com Deus, e assumir o compromisso de ser um bom exemplo está acima de qualquer coisa. Eu li certa vez uma frase, e aqui ninguém reclamou também a autoria, até porque estava entre parênteses anônimo, mas a frase dizia o seguinte: os pais devem 3 coisas aos seus filhos. A primeira delas, exemplo. A segunda delas, exemplo. E a terceira delas, exemplo. Assuma o compromisso, ou escolha ser um bom exemplo. Além disso, esse texto não para. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué diz eu, ele assume a responsabilidade de ser um bom exemplo, ele inclui a sua família. Ele escolhe salvar a sua família.
Eu não sei aqui se ele estava se referindo apenas à sua família, ao seu núcleo familiar, ou se ele estava falando da sua tribo, mas ele estava envolvendo aqui uma certa comunidade. Até porque a nossa individualidade não pressupõe que nós somos tão possessivos assim, ao ponto de dizer, só eu resolvo as coisas da minha maneira. Não, ele inclui a sua família. Ele não fica no isolamento dizendo, eu sou um bom exemplo para a minha família e para os outros. Não, a minha família vai comigo. Ele era um bom líder de família, ele era um bom chefe da casa. Ele leva a sua família consigo quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por certo, era uma família que iria contagiar os outros, e nós vamos ver depois o resultado. O povo realmente decidiu servir ao Senhor, porque queria seguir esse exemplo de Josué. Seguir o exemplo da sua família. Por quê? Quase sempre bons exemplos influenciam, e ele estava aqui incluindo a sua família. Deixa eu dizer rapidamente para vocês que estão comemorando ou celebrando o mês da família. A família é um projeto de Deus. Você já deve ter ouvido isso N vezes aqui nos púlpitos e certamente na internet, na televisão. Sabendo que a família é projeto de Deus, qualquer coisa que atente contra a família, atenta contra a vontade de Deus. E qualquer negligência nossa em relação à nossa família, é uma negligência em relação ao próprio Deus. Vejam que essa ligação é uma simbiose, é uma ligação entre a família e o projeto de Deus. Se eu negligencio a minha família, eu estou negligenciando o meu pacto com Deus. Quando eu batizei meus filhos, eram crianças, hoje já são adultos, a minha caçula é casada, meu primogênito já está com 31, mas quando eu batizei essas crianças, eu assumi uma responsabilidade diante de Deus. Eles fazem parte de uma aliança, fazem parte de um pacto que eu tenho com o meu Deus. E não poderia negligenciar esse pacto. Eu não poderia relaxar nessa questão. É claro que às vezes a gente ouve tantas piadinhas sobre família, até rebaixando pessoas da família. Talvez você até goste das pregações e das piadas, por exemplo, do Cláudio Duarte. Há um tempo atrás, dentre outras infelicidades que ele já disse, usando a Bíblia, um dia desses eu, no Instagram, correndo ali algum videozinho, ele disse que alguém perguntou para ele, o que é que Deus fez depois de criar a mulher? Porque depois que Deus criou o homem, Deus descansou. Mas depois que Deus criou a mulher, ele não teve mais descanso nenhum. E todo mundo ri, aplaude, acha bonitinho. Só que se você ler a Bíblia, você vai ver que não tem nada a ver. Quando Deus criou o homem, viu Deus que não era bom que o homem ficasse só e logo em seguida criou a mulher. E aí Deus só descansou no 7º dia, depois que ele havia criado tudo, homem e mulher. Então essa piadinha é muito infeliz, às vezes denigra essa imagem da família ou uma pessoa da família. Eu acho que até cabem às vezes algumas piadinhas e a gente gosta delas. Gosto de fazer uso delas. Mas quando a gente usa a Bíblia para fazer alguma piadinha, no mínimo a gente tem que ler a Bíblia mais profundamente. Não estou aqui querendo fazer defesa do movimento feminista e nem dizer que as mulheres têm a super importância dentro da Bíblia. Elas têm a sua importância, têm o seu lugar. O próprio Senhor Jesus Cristo foi muito aberto no tocante a incluir mulheres dentro do seu projeto. Mas ele estava querendo se referir à família. Querem um exemplo? Aqui mesmo no livro de Josué. Não vou dar um exemplo, não. Vou dar mais. Aqui no livro de Josué, no capítulo 6, não precisa abrir, eu vou contar rapidamente para você a história. 12 espias foram para a terra de Canaã espiar a terra. Entre eles, Josué e Calebe. Havia ali uma mulher chamada Raabe, era uma prostituta. Essa mulher escondeu os espias que vieram da parte de Deus. Preservou a vida desses homens. E quando o povo de Israel haveria de entrar naquela terra para conquistar a terra e destruir talvez os seus moradores, essa mulher pediu, me preserva. Preserva a mim e preserva a minha família. Ela salvou a sua família, sendo uma prostituta. Por outro lado, logo no capítulo seguinte de Josué, no capítulo 7, nós lemos a história de Raabe no capítulo 6, no capítulo 7 nós vamos ler a história de Acã. Acã foi aquele que roubou alguns pertences, escondeu debaixo da capa, e depois
a sua família toda foi apedrejada. Enquanto a prostituta Raabe salva a sua família, o Acã condena toda a sua família. E no Novo Testamento nós vamos encontrar homens e mulheres que também atuaram, graças a Deus, sempre beneficamente. Atos, no capítulo 16, para mim é um capítulo muito especial. Em Atos 16, o apóstolo Paulo está em Filipos pregando. De repente ele chega a um lugar perto de um rio, onde há um lugar para oração. Encontra ali uma mulher, uma vendedora de púrpura. Ela havia vindo de Tiatira, uma daquelas cidades lá do Apocalipse, das 7 igrejas do Apocalipse. Ela veio de Tiatira e estava fazendo o seu negócio ali em Filipos, e o apóstolo Paulo está pregando o evangelho. Aquela mulher recebe o evangelho, abriu o coração para a palavra de Deus e foi batizada, ela e toda a sua casa. Em outras palavras, foram batizados ela e toda a sua família. Logo na sequência, o livro de Atos nos conta uma segunda história, que é a história do carcereiro de Filipos. Ele estava guardando, Paulo e Silas estavam na prisão. Eu não acredito na versão de que eles eram muito desafinados, eu acho que eram afinados, mas dizem as más línguas que eles eram tão desafinados que começaram a louvar ao Senhor, a prisão veio abaixo. Mas aí é outra piadinha que não tem muita graça, mas o texto diz que houve um terremoto e a prisão caiu. O carcereiro ficou apavorado, porque ele era o responsável pela guarda. Se perdesse um daqueles prisioneiros, ele iria responder com a própria vida, até que o apóstolo Paulo fala, ninguém sai daqui. E Paulo tinha uma liderança incrível. Segurou todo mundo ali. E aí o carcereiro chegou e perguntou, o que eu preciso fazer para que eu seja salvo? A resposta de Paulo não foi para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu, somente tu e tu, não. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Logo depois, ele foi batizado, ele e toda a sua família. Lembram-se da promessa que foi feita a Abraão? Quando Abraão foi chamado para servir a Deus, Deus o tirou do meio da sua terra e disse para ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3. Meus queridos, se nós somos desafiados a fazer uma escolha, ou se escolhemos ser bons exemplos, nós também devemos escolher sempre incluir ou salvar a nossa família, a nossa casa. E para terminar, pegando a parte final desse texto, ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A outra escolha que nós devemos fazer é a escolha de servir somente a Deus, ou de adorar somente a Deus. Vou explicar por quê. Escolher a quem servir é uma das decisões mais importantes que nós temos que tomar na nossa vida. Eu, quando jovem ainda, aprendi logo cedo que existem 3 escolhas que um homem deve fazer na sua vida. Primeira delas, o Deus a quem ele vai servir. Segunda escolha é a escolha do que ele vai viver. Ou seja, qual vai ser a sua profissão? Qual é a sua vocação? Toda pessoa, todo homem deve ter essa escolha bem definida na sua mente. É uma posição que você pode até trocar de vez em quando, mas é ideal que você tenha uma vocação e a persiga. Uma terceira escolha é a pessoa com quem você vai se casar, a pessoa com quem você pretende viver o resto da sua vida. Essas decisões são muito importantes, porque a vocação, o seu trabalho, a sua profissão, você pode até mudar no decurso da sua história. A sua esposa é melhor que você não troque. É melhor que você persiga com a mesma. Agora, o Deus a quem você vai servir, esse não tem jeito. Ele não fica só no plano da história, ele transcende a história, vai para a eternidade, e essa escolha possivelmente seja a mais importante. Até porque o nosso Deus, ele exige de nós exclusividade. Se tem um pecado que Deus não admite, é a idolatria, porque ele não divide a sua glória com ninguém. Deus não admite que ninguém seja adorado além dele. Por isso, oferecer a Deus o nosso serviço significa adorar a Deus. E o verbo usado aqui é justamente nesse sentido de servir, de adorar. Foi traduzido para a Septuaginta como latreiusomen, que é exatamente o oposto da idolatria.
Servir no sentido de cultuar, no sentido de adorar. Lembram-se do Salmo 100? O Salmo 100 diz que servir ao Senhor com alegria. Adore ao Senhor com alegria, cultue a Deus com alegria. É essa a proposta do salmista e é disso que nós estamos falando. Estamos falando de intimidade na adoração. Servir a Deus de coração, servir a Deus de verdade, com aquela lealdade interior, aquilo que existe lá de mais profundo dentro de nós. Servir a Deus com uma verdadeira devoção. O problema é que quase sempre as nossas manifestações de adoração, elas vêm meio camufladas. E às vezes acabamos cultivando alguns ídolos do coração. Acabamos trazendo algumas coisas que às vezes atrapalham a nossa comunhão ou a nossa intimidade com Deus. O que Josué está dizendo é o seguinte: existem muitos motivos para nós adorarmos somente a Deus. E, repito, ele já havia sido testemunha ocular daqueles livramentos que Deus havia feito. Então ele tinha muito mais motivos do que todos os outros para cultuar a Deus e servir somente a Deus. Vocês se lembram que quando o povo saiu do Egito, havia uma teimosia da parte de Faraó. E Deus foi mandando uma praga, 2 pragas, 3 pragas. E de repente os magos lá do Egito, eles eram cientistas muito capazes, acabavam fazendo quase os mesmos milagres ou as mesmas manifestações de Moisés. Até que chegou num dado momento em que eles admitiram: agora não é para nós mais, isso aqui é o dedo de Deus. Ainda assim, Faraó continuou insistindo em não liberar o povo para sair do Egito. Até que veio a 10ª praga. A 10ª praga certamente foi aquela que machucou mais agudamente a todos eles, que foi a morte dos primogênitos. Ao ponto de, lá em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 31, o próprio Faraó chamar o Moisés e dizer: leva esse povo daqui, por favor, saiam daqui e vão para o deserto e sirvam ao seu Deus. Servir a Deus. Saiam daqui e vão servir ao Deus de vocês. Eles queriam era celebrar a Páscoa, comemorar a Páscoa, cultuar a Deus. Saiam daqui e vão cultuar a Deus. Essa adoração que nós devemos a Deus, ela hoje é tributada ao nosso Senhor Jesus Cristo. As primeiras pessoas a adorar o Senhor Jesus Cristo foram pessoas que vieram de longe. Homens sábios, magos que vieram do Oriente, conheciam todos os segredos da astronomia, seguiram, foram guiados por uma estrela, chegaram até o lugar onde estava o menino Jesus, e ali o adoraram, diz a Bíblia. Quando a gente lê a história desses magos, lá em Mateus, no capítulo 2, no versículo 11, eles trouxeram especiarias, trouxeram coisas de longe, para oferecer como um sacrifício diante daquele que era o menino Deus. Trouxeram do melhor. O reverendo disse agora há pouco aqui, no início do culto, oferecer o melhor para Deus. Eles trouxeram o melhor. Aqueles magos vieram para adorar. Houve um homem também, depois que Jesus era moço e já fazia os seus milagres, que entrou na história de Jesus Cristo. Aliás, deu muito trabalho para Jesus. Era um cego de nascença. Esse cego de nascença encontrou-se com o Senhor Jesus e Jesus o curou de uma maneira meio estranha, porque cuspiu no barro e colocou lodo nos olhos daquele menino para que ele fosse curado. Até brinco sempre que se ele enxergasse, ele não ia permitir isso de jeito nenhum, ele não aceitaria o milagre. Mas ele era cego, não viu o que estava acontecendo, mas ele soube o que aconteceu. E ele foi curado, tanto que depois as autoridades religiosas se revoltaram contra o Senhor Jesus Cristo, porque ele fez esse milagre num sábado. O milagre não valeu nada para eles, mas ferir o sábado e a lei foi muito pesado. Mas o que é mais bonito no texto é que quando chega lá em João, no capítulo 9, no versículo 38, aquele moço chega e diz para Jesus: eu quero te conhecer melhor. Jesus falou: você sabe com quem você está falando? Ele falou: quem é? Jesus falou: sou eu, o próprio Filho de Deus. A Bíblia diz que ele se ajoelhou, se prostrou e adorou o Senhor Jesus Cristo. E não foi só ele. Muitos estrangeiros, poucos da religião judaica o fizeram, mas muitos estrangeiros vieram, se dobraram, adorando ao Senhor Jesus Cristo. Como é que é a sua adoração em família? Você costuma adorar a Deus com a sua casa,
costuma servir ao Senhor com alegria dentro da sua casa, ou você relega ou delega isso para a professora da escola dominical ou para o grupo de louvor da igreja? Nós somos responsáveis pela nossa família, mas nós temos que assumir posturas, nós temos que fazer escolhas, e que essa escolha seja, primeiramente, a escolha de ser um bom exemplo. Nós precisamos incluir as nossas famílias e salvar as nossas famílias. Escolhamos isso, vamos fazer essa opção de salvar a nossa família. Vamos escolher adorar somente a Deus. Que esse seja um apelo para a sua vida, e que esse apelo seja guardado no seu coração. Teve uma vez, num aniversário meu, só para concluir, que a SAF da nossa igreja resolveu fazer uma homenagem. E uma irmã teve o cuidado de fazer embordado, um quadrinho muito bonito, em que estava escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Trazendo aquele quadro para casa, tem que discutir com a esposa, né? Onde é que vai colocar aquilo, porque eu não chego colocando de qualquer jeito, porque ela pode tirar e não gostar. E aí ficamos naquela, colocar na sala, isso aqui vai servir de testemunho para muita gente, todo mundo que entrar na minha sala vai saber que eu sirvo ao Senhor. Mas já tem tanto quadro em casa, e quem entra na minha casa sabe que eu sou pastor e que eu sirvo ao Senhor. Até porque as músicas que a gente ouve, às vezes a Bíblia ali, denunciam, não é? Quem sou eu? Mas no guarda-roupa do meu quarto, tem umas prateleiras assim, e bem da frente da minha cama, eu coloquei aquele quadro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todas as vezes que eu me levanto, a primeira coisa que eu vejo é aquele quadrinho. Eu não preciso mostrar para os outros que eu estou servindo a Deus. Eu preciso servir a Deus e ser um exemplo, mas eu não preciso escrever isso nas paredes da minha casa, necessariamente. Se isso faz bem, aleluia. Se não, não há necessidade. Mas eu preciso estar certo de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? É muito mais do que uma frase impactante. É muito mais do que um bordão marcante ou um lema importante para qualquer tipo de campanha. É muito mais do que um sermão interessante. É um compromisso, é uma escolha que nós fazemos. E essa escolha envolve a mim, envolve a minha família e envolve a adoração que eu devo ao meu Deus. A Ele toda a glória, toda a honra, hoje e para todo sempre. Amém.